Na última quinta-feira, dia 15 de novembro, foi comemorado o Dia da Proclamação da República. Mas o que foi realmente a Proclamação da República? A historiadora Everise Moraes Ribas nos conta. A proclamação da República no Brasil, ela significou essencialmente, lá em 1889, a mudança da forma de governo, que até então era uma monarquia e passou a ser uma república. Todos os países da América Latina já tinham proclamado as suas repúblicas no ato da independência, e o Brasil, quando proclamou a sua independência, se manteve uma monarquia muito vinculada a Portugal ainda, pelo fato do nosso imperador ser filho do rei de Portugal. Então esse vínculo se manteve. Com a proclamação da República isso muda. Na minha opinião pessoal, a República é um bom modelo de governo, sim. Eu acho que para o Brasil foi um passo importante, tanto que foi o último país da América Latina a proclamar a sua República. Alguns historiadores afirmam que a monarquia que durou 70 anos no Brasil sofreu um golpe militar. Realmente, nós historiadores, a maioria defende a tese do golpe da República, porque não houve nenhum processo de transição e, fundamentalmente, a população não participou dessas decisões. Então, foi realmente uma sequência de ações que vieram a culminar na derrubada do governo imperial e na tomada das Forças Armadas. Recentemente, passamos por uma eleição para a presidência do Brasil. Everise nos dá a sua opinião do cenário do país após a eleição e se iremos seguir o caminho democrático. Defender que sim, A nossa democracia é uma democracia que tem só 30 anos, é muito jovem, A gente tem que lutar para que ela se mantenha. Se a gente for ver a história do voto no Brasil, a gente sabe que o sufrágio universal é muito recente também, as mulheres começaram a votar muito recentemente, a gente tem uma cultura democrática ainda muito jovem. Então a gente precisa aprimorar e amadurecer a nossa democracia. Isso só acontece a gente praticando a democracia. Eu espero que ainda no próximo governo, que a gente tenha a oportunidade de exercer a nossa plena democracia e ter voz tanto para contestar quanto para apoiar as ações que sejam positivas, ou como para contestar as que não sejam, e que a população tenha participação nesse processo, porque é o mais importante. Só será legítimo se a população tiver participação. Olhando a situação atual do nosso país, alguns cidadãos da cidade de Itajaí nos contaram o que precisa ser mudado na República Federativa do Brasil. Pessoas precisam ajudar mais o próximo, precisava ter mais casas de apoio, precisava ter mais ajuda para as pessoas que moram na rua. Eu acredito que para se começar a ter uma república realmente que funcione, você tem que rever primeiro a nossa Constituição e os valores morais e éticos que nela constam. A gente vive um momento crítico assim no país, em que o povo ele quer mais verdade dos políticos. E tem uma poesia de Mayakovsky que diz assim: eu fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e de uma fronteira distante subiu-me um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há ao rugir das tempestades. Nós não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, nós devemos atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha faz então com as ondas. Nós não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? Mesmo assim, a gente consegue força e energia para continuar feliz, continuar acreditando que as coisas podem melhorar. E o que eu quero que melhore é realmente essa verdade do político, sabe? Que ele não preze pelos seus interesses, mas pelo interesse realmente do povo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente à margem, tem muita gente que não tem direito a estudar, tem muita gente que está passando por coisas que não são boas, sabe? E a gente vem perdendo a sensibilidade. Sensibilidade não no sentido de ser vulnerável, mas no sentido de passar ao redor das coisas e perder o filtro e a empatia com fenômenos que estão ocorrendo ao nosso lado. Às vezes, coisas simples assim do dia a dia, sabe?